Esta conferência será gravada agora. Oi, Ana. Tudo certo? Vamos lá. Então, vamos falar então só a segunda parte de pé e tornozelo, tá? E vamos falar um pouquinho aí das partes tendinosas, musculares, inervação e vascularização do pé, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, primeiro vamos relembrar um pouquinho que a gente falou de unidade funcional, né? Nosso departamento aí, ó, tá? Infelizmente a portinha de vidro está quebrada aqui, mas a gente já está consertando. Bom, então achei importante a unidade funcional do pé, né? Pensar no pé como unidade de evolução, né? De bipedestação, do Homo erectus, né? Das adaptações a isso. Aí uma figura aí do pé com a função de garra, né? O nosso pé adaptado à função puramente de apoio, né? Então você faz a parte evolutiva do pé. E as adaptações que a gente tem aí para hoje servir como uma unidade funcional de alto rendimento, né? Também de alta sobrecarga. Bom, mecanicamente a marcha, então, ela envolve movimentos cíclicos, né? De você desde apoiar o calcanhar até a fase em que você desprende o dedão do pé, né? Então esse ciclo todo chama de ciclo de marcha, é o ciclo de um passo, tá? Esse ciclo ele começa no apoio do calcanhar e termina no desprendimento do hallux, tá? Aqui o toe-off, tá? A gente chegou a falar sobre a parte de distribuição de carga, né? Os apoios, falando aí das divisões do retropé, do mediopé e do antepé, dos arcos, né, das pedras fundamentais que determinam e que criam esse arco, o talos aqui, o cuboide do outro lado, o segundo metatarso, e a distribuição em 3 apoios aqui de carga, onde se concentra o peso 60% no calcâneo e os outros 40% distribuídos nos 2 metatarsos. A gente falou sobre as pedras fundamentais, o talos na coluna medial, né, a pedra fundamental, o segundo aqui cuneiforme, né, e o segundo metatarso na articulação de Liszt-Frank e o cuboide no arco lateral. Falando da organização geral, né, das dinâmicas, né, de planos articulares, né, das dobradiças do tornozelo, né? Isso aí é uma imagem de uma prótese do tornozelo, né, que tenta recriar essa condição de dobradiça, né, essa cirurgia, mostrando uma prótese, uma substituição do tornozelo, né, que no caso que era uma artrose, né, um desgaste da cartilagem pós-trauma, né, a gente substitui a superfície por parte metálica e parte plástica aqui que está em branco, que é um plástico de alta resistência, um polietileno, para manter o movimento da articulação. Falando da anatomia ligamentar, a sindesmose e os complexos ligamentares do tornozelo, medial e lateral, do deltoide e os ligamentos laterais, né? Aqui é um exemplo interessante, num caso, uma criança que nasceu com uma alteração de formação da tíbia, né? Uma hipoplasia da tíbia e não formação da sindesmose, né? Que a gente tentando recriar a sindesmose com enxerto, com tendões aí vizinhos, né? Aí os entorses do tornozelo, né? As lesões do tornozelo que envolvem o complexo lateral e acabam envolvendo também a subtalar, a articulação entre o calcâneo e o talos por componentes dos ligamentos que se prendem do maléolo ao calcâneo, né? Você que é um paciente com uma lesão do tornozelo no raio-x, olha só esse lado aqui, normal, o maléolo fibular, a tíbia, né? O talos. E aqui você percebe que na manobra de inversão ele faz um deslocamento aqui do talos, uma subluxação do talos. Você olha a diferença aqui, olha a abertura desse lado. Bom, beleza. Falamos sobre as relações então, articulares, falamos sobre o estudo, as lesões aí possíveis, né, as fraturas graves do tornozelo, que envolve essa parte ligamentar, nesse caso aí, por exemplo. A anatomia óssea foi toda falada. Vamos passar em frente rapidinho, deixa eu perder tempo aqui. Beleza. Vamos lá. Bom, fala um pouquinho sobre a anatomia, então, vamos começar então o que a gente tem para falar hoje, a cinemática muscular, né? Depois a gente vai falar sobre inervação e vascularização. Na cinemática muscular, a gente vai então ver os componentes que formam ali as regiões do pé, a musculatura extrínseca e intrínseca do pé. Então, a primeira coisa que a gente vai começar, vamos falar por compartimentos. O compartimento anterior da perna, ela ocupa depois o dorso do pé, né? Então, basicamente, quando você fala em elementos do pé, do dorso do pé, a gente está recriando, a gente está reanalisando
os elementos musculares do compartimento anterior da perna. Então, olha só o que você está vendo aqui. O compartimento anterior da perna tinha como componentes o tibial anterior, esse músculozinho aqui, o extensor longo do hálux, esse segundo aqui, o extensor longo dos dedos e uma parte dele bem lateralzinho do extensor dos dedos, que é o chamado fibular terceiro aqui. Então, esses 4 componentes, eles formavam o compartimento anterior da perna, repetindo, o tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos e o fibular terceiro. Muito bem. Esses componentes são chamados de componentes ou unidades extrínsecas do pé. Por quê? Porque elas têm origem na perna e têm a sua inserção no pé. Tá? E eles fazem a função que é descrita aqui. Tibial anterior, esse aqui, olha, ele tem origem na face anteromedial da tíbia, anterolateral da tíbia, e tem a sua inserção no cuneiforme medial e na base do primeiro metatarso. Então, esse tibial anterior aqui, quando ele faz a contração, ele faz uma dorsiflexão. Lembra que a gente falou na aula passada? Dorsiflexão. A flexão dorsal do pé é quando você eleva o pé, tá? Em direção cranial, direção superior. Então, a dorsiflexão do pé. Ele é o principal dorsiflexor do pé e ele faz esse movimento, obviamente, como ele puxa aqui por via látea medial, quando ele faz esse movimento, ele também exerce a função de inversão. Então, ele faz dorsiflexão e inversão do pé, tá? O segundo componente aqui é o extensor longo do hálux. Ele vai até a falange distal, onde é a sua inserção. Ele nasce da tíbia, face lateral da membrana interóssea e tem a inserção na falange distal do hálux. Ele é o extensor da falange distal do hálux, mas ele também estende aqui a metatarsofalangiana, por onde ele passa para chegar no seu destino final, que é a falange distal. Bom, o extensor comum dos dedos ele tem origem mais medial do que o extensor do hálux. Depois eles cruzam, se você for olhar bem aqui, olha, esse aqui está mais medial e está cruzando o extensor do hálux, está vendo? Então o extensor dos dedos está mais medial, lá em cima ele é até mais medial do que o tibial anterior, e ele vai cruzar então para a mais lateral dessas unidades e vai depois se dividir, passando pelos retináculos, se dividir em 4 fitas, uma para cada dedo, para fazer a extensão desses dedos. Além da extensão da falange distal, também faz a extensão das interfalangianas proximais e da metatarsofalangiana durante seu trajeto. Por último, o fibular terceiro tem a inserção na diáfise do quinto metatarso. Quando ele traciona, ele faz eversão e algo também de dorsiflexão. É um músculo fraco e ele é chamado de fibular terceiro exatamente porque ele tem uma função de eversão também, que é comum aos fibulares, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, olha só para lembrar aqui, olha, cada um desses componentes tem uma membrana sinovial que recobre, né? Então está aqui as membranas sinoviais, né? Cada um deles, e lembrar que essa região tem 2 retináculos extensores. Bom, na face medial do pé, essa face aqui medial do pé que a gente está vendo, atrás do maléolo medial, nós temos então os compartimentos, né? A gente até mandei via Fernanda um caso de ontem que a gente fez, que eu fiz lá, que eu operei, um paciente que tinha uma compressão do nervo tibial, tá? Essa região aqui é uma região muito específica do pé que a gente chama de túnel do tarso. A gente vai falar isso na aula passada. E ele é determinado primeiro pelo retináculo. Aqui atrás eu tenho o talos e o calcâneo como assoalho desse túnel. Está lá profundo, né, nessa visão. E o retináculo dos flexores ele é o teto desse túnel, por onde passam 3 tendões e um feixe vascular nervoso. Tá? Em ordem, aqui eu tenho o tibial posterior. Aqui o tibial anterior, aqui na frente, tá vendo? Olha, dorsiflexor e inversor. Aqui o nosso tibial posterior, o flexor longo dos dedos, o feixe vascular nervoso, que a gente vai falar daqui a pouquinho e aqui o flexor longo do hálux mais posterior dos 3, tá? Esses 3 músculos, aqueles 3 tendões, eles representam também o conteúdo do compartimento posterior profundo da perna, tá? Na perna tem então 4 compartimentos, um posterior, Pedro falou isso na aula, que é dividido em superficial e profundo, o anterior e o lateral. Então, o posterior profundo é formado pelo tibial posterior, o flexor longo dos dedos e o flexor do hálux. O posterior superficial, está aqui, olha, ele é formado pelos gastrocnêmios, o sóleo e o plantar. O posterior profundo também tem o músculo poplíteo como uma unidade também.
Vamos lá. Então, aqui eu tenho compartimento posterior profundo, passando aqui no seio do túnel do tarso para chegar à região plantar. Alguns pontos interessantes aqui para a gente lembrar. Primeiro, óbvio que esse retinaco aqui, que nem aquele caso que eu mostrei, né, de ontem, ele tem uma compressão do nervo tibial. Então, esse paciente ele tinha anestesia plantar, ele não sentia a planta do pé dele, tá? Ele tem um osso acessório que acabou fazendo muito atrito no tendão do hálux, e esse atrito aumentou muito ali essa inflamação dessa sinóvia, dessa membrana, e isso fez muito o volume desse túnel, tá? E esse aumento de volume acabou aumentando na compressão do tibial. Bom, o compartimento lateral aqui, ele é formado então por dois tendões, tá chamado de tendões fibulares. Eu tenho aqui o fibular curto, aqui, e o fibular longo, tá? O fibular curto, ele é mais profundo aqui na perna e vai aqui se inserir na base do quinto metatarso aqui, ó, tá? Nessa posição aqui, o fibular curto, ele traciona a base do quinto metatarso, além de um flexor plantar, né? Puxa o pé para baixo, ele está atrás aqui do tornozelo, ele faz a eversão do pé, tá? E esse segundo aqui, o fibular longo, que está mais superficial a ele, depois fica mais posterior, depois cruza aqui para baixo, tá vendo? Ele dá a volta no sulco do cuboide e vai até a base do primeiro metatarso, onde ele se insere. Os dois aqui, então, são inversores. Olha a diferença da dinâmica, né? O fibular curto, ele se insere na base do quinto, e é um inversor, além de flexor plantar. O fibular longo vai lá para baixo, aqui, olha, passa a plantar, embaixo do ligamento plantar longo, lá embaixo, ele chega até a base do primeiro metatarso. E ele faz a inversão puxando o pé lá pelo primeiro metatarso. Imagina que se você abraçasse o pé lá para baixo, pegando a face medial e reverte o pé como um todo. Então, o fibular longo é um inversor bem forte, bem potente do tornozelo, tá? Do pé do tornozelo. Então, só para a gente amarrar bem isso aqui, eu vou pedir para vocês lembrarem sempre dos compartimentos da perna, tá? E a gente vai ver aqui. Compartimento anterior da perna vai para o dorso do pé. Então, tá aqui, olha, tibial anterior, extensor do hálux, extensor dos dedos, fibular terceiro, tá? Compartimento anterior da perna se continua no dorso do pé. Compartimento medial da perna, do tornozelo, desculpa, região face medial, são os compartimentos, representam o compartimento posterior profundo, tibial posterior, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux, né? O compartimento posterior superficial, o gastrocnêmio sólido e plantar, vão estar aqui atrás, formando ali o tendão calcâneo, né? A união do gastrocnêmio e do sólido, para se inserir na tuberosidade do calcâneo. E por último ali, o compartimento lateral da perna, o fibular, os dois músculos componentes aqui, o fibular curto e o fibular longo, os dois inversores, os dois flexores plantares. Eu não falei aqui, mas só para relembrar aqui, o tibial posterior, então, olha aqui, ele tem uma inserção no navicular, tá vendo? Na tuberosidade do navicular. Então, quando ele puxa aqui, além de flexão plantar, ele também faz inversão. O tibial anterior, ele faz inversão com dorsiflexão. E o tibial posterior faz inversão com flexão plantar. Mas os dois são inversores. O flexor longo dos dedos, ele vai lá para baixo do pé, a gente vai ver ele daqui a pouquinho, e ele faz flexão dos dedos. O flexor longo do hálux vai lá para baixo e faz a flexão do hálux. Interessante esse cruzamento dos dois aqui, tá vendo? Olha. Se você lembrar, a gente botou isso naquele caso ali da lesão do tendão de Aquiles, tendão calcâneo, em que eu falei sobre nó de Henry. Exatamente isso aqui. O cruzamento entre os dois acaba tendo uma aderência fibrosa, que a gente chama de nó de Henry, e ele faz com que você tenha perda de alguma independência do movimento do hálux ou do segundo e terceiro dedo, por conta dessa conexão entre eles. Beleza. Aqui são algumas variações. Aqui tem só para ter uma ideia. Esse aqui é o músculo fibular quarto, um paciente que tinha uma inflamação do tendão fibular. Esse é um músculo acessório. Um paciente que também tinha, além disso tudo, ali, além do fibular quarto, ele tinha um tubérculo lateral do calcâneo muito aumentado de volume, que prejudicava um pouquinho a função dos tendões fibulares, né? Aqui um casinho nosso todo anatômico, um tendão fibular quarto, mas são variações anatômicas, tá?
gente vai deixar para ver isso depois. Bom, na região dorso do pé, então, vamos falar dos músculos intrínsecos do pé. Os músculos intrínsecos do pé são músculos que têm origem e inserção no pé. Então, voltando para o dorso do pé, para a gente ficar repetindo aí, massacrando a cabeça de vocês, eu tenho componentes extrínsecos, que são os tendões que vêm extrínsecos, que eu digo são tendões de origem na perna, tibial anterior, inversor, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos, fibular terceiro. Mas eu tenho aqui dois componentes intrínsecos. Esse aqui, esse ventrezinho que vocês estão vendo aqui, olha, que nasce do calcâneo, tubérculo anterior do calcâneo, do seio do tarso. Também outro ventre aqui do lado, também, olha. Esse ventre aqui é o extensor longo do extensor curto do hálux, e esse outro ventre aqui lateral, um pouco maior aqui, olha, é o extensor curto dos dedos, tá? Percebe que cada um deles emite aqui um tendãozinho, tá vendo, olha, que vai em direção ao dedo correspondente, tá certo? Então, o extensor do hálux curto, extensor curto dos dedos, tá aqui o nome deles, são ali músculos intrínsecos do pé, com origem e inserção no pé. Lembrar que esses tendões são sempre laterais aqui, olha, em relação ao tendão longo, tá? Quando a gente disseca aqui, a gente sempre pensa, olha, é fácil você localizar o longo, porque o longo ele fica muito subcutâneo, é palpável, mas o curto ele é sempre lateral, para facilitar você facilitar encontrar esse tendão. Essa aqui é uma outra variação, um tendão fibular do quinto dedo, então fibular que vai até o quinto dedo aqui, mas é uma variação, só para a gente ilustrar aqui. Beleza. Bom, então a gente já falou da região dorsal do pé, né? Os músculos extrínsecos, os músculos intrínsecos do pé, que são só dois, bem fácil. A gente já viu o medial e o lateral, né? O medial que vem do compartimento posterior profundo da perna e o lateral, o compartimento lateral dos fibulares. E agora a gente vai ver a região plantar. Na região da plantar, essa região aqui que a gente vai ver na figura da direita, a região plantar, eu tenho vários elementos que se continuam a partir do compartimento da face medial do tornozelo, ou seja, compartimento posterior profundo, mas também tem componentes próprios que eu vou chamar de músculos intrínsecos plantares do pé. Tá? De uma maneira bem prática aqui, esses músculos plantares eles têm a sua subdivisão e a sua organização bem definida. Tá? De duas formas. Uma forma é a gente considerar que tem os músculos, um conjunto de músculos que estão relacionados aqui o primeiro raio, que a gente chama primeiro metatarso e primeiro dedo. Então, esse compartimento todo muscular ele tem relação e função relacionada aqui ao primeiro dedo. Esse compartimento lateral aqui tem também ação relacionada ao quinto dedo e um compartimento central. Então, a gente chama de compartimento medial, compartimento lateral e o compartimento central do pé, tá? Na planta do pé. Bom, quando a gente analisa essas camadas, a primeira camada que vai me chamar a atenção, que a gente chama de camada superficial, é essa aponeurose aqui, olha, essa aponeurose, que é como se fosse a aponeurose palmar, né? É um tecido conjuntivo denso, modelado, que se estende desde o calcâneo e se distribui na região metatarsal. Então, ele começa aqui com origem no calcâneo, depois ele vai se adelgaçando à medida que vai chegando à região metatarsal. Essa camada é camada zero, camada superficial. Então, todo mundo, quando palpa a planta do pé, quando tem acesso à palpação na planta do pé, percebe nessa região esse tecido denso, esse tecido grosso na região da planta do pé, que corresponde à aponeurose plantar. Bom, quando a gente olha a camada seguinte, então nessa peça aqui a gente ressecou essa aponeurose plantar, eu começo a ver bem a musculatura agora intrínseca do pé. E começo a entender melhor aquela organização que a gente passou na foto do cadáver, estava meio feinha, porque é mais difícil de ver mesmo. Mas na foto aqui do neto dá para ver melhor. Então, olha só, lembra que eu falei que tinha um compartimento lateral do quinto dedo, um compartimento medial do primeiro dedo e um compartimento central, né? A primeira camada vai ter um componente de cada compartimento desse, tá? Então, eu tenho aqui um componente que vai para o dedão, um componente que vai para os dedos aqui central, né? E o compartimento para o quinto dedo. Interessante a gente perceber o seguinte, da mesma forma que eu dividi um por compartimento, medial, central, lateral, eu também estratifico em camadas, como vocês estão vendo aqui, primeira camada. Por quê? Porque eles estão em linha. Se eu traçar planos horizontais ali,
eles estão em linha. Então, a gente pode ir rebatendo e vendo camada por camada. Então, como eu falei para vocês, tem duas formas de organizar músculos plantares. Primeira forma de organizar é entender que eu tenho compartimentos medial, central e lateral. Segunda forma de organizar, eles são estratificados em camadas, tá? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 0, eu já retirei, que é a aponeurose plantar, tá? Então, a camada 1, ela vai ter um componente de cada compartimento. O primeiro músculo é esse aqui, olha. Esse aqui mais lateral deles. Ele é chamado de abdutor do hálux. Ele tem origem aqui no calcâneo, tá vendo aqui, olha, na parte posterior do calcâneo. E tem a sua inserção na face, na borda lateral da falange proximal do hálux, no dedão lá. Então, quando ele puxa para cá, ele vai fazer a abdução do hálux, tá? Do dedão. Bom, de forma análoga aqui, olha, na primeira camada do compartimento lateral, tem um outro músculo parecido, olha, que tem origem no calcâneo e a inserção na falange proximal do quinto dedo, que quando contrai, ele faz a abdução do quinto dedo. Então, eu tenho primeira camada, primeiro aqui, músculo abdutor do hálux, músculo abdutor do quinto dedo. E eu tenho um componente também do central, é um componente de cada. Esse primeiro componente aqui, olha, primeira camada também, compartimento central, é o músculo flexor curto dos dedos, tá? Flexor curto dos dedos. Então, lá, primeira camada, abdutor do hálux, flexor curto dos dedos, abdutor do dedo mínimo. Abdutor, flexor, abdutor. A segunda camada, ela tem representatividade nos compartimentos medial e central apenas, tá? O lateral não tem nenhuma representatividade nessa segunda camada. E a segunda camada eu gosto de dar a seguinte dica para a gente guardar os componentes dela. A segunda camada é formada por músculos, por tendões extrínsecos do pé, que vem lá do compartimento posterior profundo, e músculos associados a eles, tá? Então tem aqui, primeiro, dois tendões que a gente já conhece. O flexor longo do hálux, lembra aqui de trás, velho? Que cruza o flexor longo dos dedos, cruzando aqui, e vai até a falange distal do hálux. Quando ele traciona, ele flete o dedão. E o flexor dos dedos, do segundo ao quinto, né, que faz a flexão dos outros dedos. E quando eu falo músculos associados, eu lembro que para cada tendão desse aqui, longo do hálux, longo dos dedos, eu tenho alguns músculos que têm relação direta com eles, ou seja, tem origem ou inserção neles. E basicamente aqui eu vou encontrar dois. Um é esse aqui. Cadê o mouse? Esse aqui, olha. A gente vai chamar esse músculo aqui retangular, a gente vai chamar ele de quadrado plantar. Tá? Ele é quadrangular ou retangular. O quadrado plantar, ele é um músculo componente da segunda camada. Ele é associado porque tem inserção aqui, olha, no tendão extensor longo dos dedos, flexor longo dos dedos e origem no calcâneo. E qual é a função desse quadrado plantar? A função dele é, primeiro, ele tem a função de flexão dos dedos. Olha o que ele faz. Quando ele contrai, ele puxa o próprio tendão flexor longo dos dedos, fazendo um movimento de flexão plantar dos dedos, flexão dos dedos. E além disso, ele retifica o eixo, porque o flexor dos dedos ele é oblíquo aqui, ó, tá vendo? E quando ele contrai aqui, ele retifica para o eixo onde o movimento acontece de flexão dos dedos, em direção à região plantar. Bom, além desse aqui, do músculo quadrado plantar, eu tenho 4 músculos aqui, olha, que são chamados músculos lumbricais, tá? Lumbricais porque tem esse formato aqui de lombriga, formato vermiforme, tá vendo? Eles são bem alongadinhos. Eles têm origem no tendão flexor, tá vendo? Longo aqui, olha. E a inserção deles é já no dedo, no tendão extensor. Então, veja bem, entende bem a função deles. Esses músculos umbilicais aqui, que tem origem no tendão flexor, inserção no tendão extensor, eles vão de flexor para extensor. Então, eles cruzam obliquamente o pé. Como eles inserem depois da articulação, quando eles puxam aqui, eles fletem a metatarso falangiana. Então, a função deles é fletir a metatarso falangiana. Eles puxam, só que eles não puxam através do osso. Eles puxam o dedo para baixo através do próprio tendão extensor. Mas, ao mesmo tempo, quando eles tracionam esse tendão extensor, eles acabam estendendo as falanges. Então, os umbilicais,
assim como o músculo que a gente vai ver daqui a pouco, eles têm a função de fletir as metatarsofalangianas e estender as interfalangianas. Tá? Bom, vamos lá. A terceira camada é muito parecida com a primeira. Eu tenho um componente de cada compartimento. Só que agora eu tenho aqui, olha, um músculo que vem aqui dos ossos do tarso, do cuneiforme, do navicular, em direção à falange proximal do hálux. Normalmente tem intermédio desse tendão, nasce aqui um ossinho sesamoide de cada lado, tá vendo? Que tem a frequência absoluta, 100%. E esse músculo aqui é o músculo flexor curto do hálux. Então tem origem no tarso, inserção na falange, através dos tendões que partem do osso sesamoide, que ele inclui, e eles fazem a flexão do dedão, flexor curto do hálux. O compartimento lateral tem um igualzinho aqui, olha, só não tem osso sesamoide a maioria das vezes. É o flexor curto do dedo mínimo. Então tem dois flexores curtos. E do central, eu tenho esse músculo aqui, olha, com dois ventres, tá vendo? Um ventre transversal e um ventre oblíquo. Tá? Esse músculo com ventre transversal que nasce da cabeça do metatarso e com esse eixo oblíquo que vem do tarso para cá, se insere na falange proximal do hálux, mas traciona fazendo adução do hálux. Então esse músculo aqui é chamado de músculo adutor do hálux. Então vamos rever aqui. Primeira camada, vamos lá, primeira camada, abdutor do hálux, flexor curto dos dedos, abdutor do dedo mínimo. Primeira camada. Abdutor, abdutor, flexor, certo? Vamos pular a terceira camada agora, terceira, pulamos a segunda. Flexor curto, adutor do hálux, tá? E a segunda camada eu chamei de tendões e músculos associados, porque tem o flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux, do compartimento posterior profundo, e os músculos, que eu vou chamar de músculos umbricais e músculo quadrado plantar, que são músculos associados, têm origem ou têm inserção nos tendões flexores longos dos dedos. Muito bem. Além disso, eu tenho músculos chamados músculos que não estão nem na planta, nem no dorso do pé. São chamados músculos interósseos. Tá? E aqui é bom essa figurinha, que dá para a gente aproveitar bem ela aqui também nos umbilicais. Olha só. Eu tenho músculos interósseos nas duas regiões. Tenho na região dorsal e na região plantar. Dá para entender bem essa imagem? Essa imagem aqui, a primeira da esquerda, eu estou vendo por uma vista dorsal. Eu retirei os tendões extrínsecos do pé. Extensor longo, extensor curto. Tá aqui, olha. Extensor longo dos dedos, extensor curto dos dedos, de todos eles. Extensor longo do hálux, extensor curto do hálux. Retirei os extrínsecos. Retirei aqui os intrínsecos, extensores curtos do hálux e dos dedos. E o que eu estou vendo aqui são músculos que estão entre os ossos metatarsais. Tá? Por isso eu chamo de interósseos, entre os ossos. Esses músculos eu não posso considerar nem que eles são plantares, nem que eles são dorsais, porque, na verdade, eles estão num espaço que eu chamei de limite, que é a parte do esqueleto, que está acima ali do osso do pé, dorsal que está abaixo do plantar. E eles estão no espaço interósseo, só que nesse espaço interósseo eles vão se dividir em duas camadas. Então eu tenho 4 interósseos aqui, olha, dorsais, e também tenho 1, 2, 3, 4 interósseos plantares, tá? 4 dorsais e 4 plantares. Esses 4 interósseos dorsais e plantares, eles têm uma analogia muito boa assim, com a mão, sendo que a mão não tem um interósseo palmar. É 3 e 4, aqui é 4 e 4, tá? Mas a analogia é muito parecida, porque você vê aqui, olha, o segundo dedo aqui é a nossa referência, né? O interósseo dorsal tem inserção aqui convergente no primeiro espaço, convergente, convergente, convergente em relação ao segundo metatarso, enquanto que aqui, em relação também ao segundo metatarso, a inserção dos interósseos plantares ela é divergente, tá? Ou seja, vai para a falange oposta, não vai para o segundo dedo. Vamos falar isso aqui. Vou falar de inervação rapidinho aqui, para a gente não perder. Vamos lá. Então, com isso a gente fecha a parte de musculatura, falamos sobre a região dorsal, medial, lateral, falamos a região plantar toda, com as camadas que envolvem, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inervação do pé
inervação ali da musculatura e da pele dessa região. Vou aproveitar para fazer um apanhado geral aqui da inervação para a gente matar bem isso aí, porque é muito fácil isso no membro inferior, tá? O que é difícil aqui é a gente entender um pouquinho a parte sensitiva, mas eu vou tentar explicar para vocês, tá? Bom, vamos lá. O que é importante a gente levar de informação daqui do pé? Do pé não, da inervação geral aqui. É muito simples. Eu tenho, na verdade, aqui, se você for olhar bem, eu tenho basicamente 3 nervos que vão estar inervando praticamente todo o membro inferior. É bem mais fácil que no membro superior. Teria uma 4ª região específica, que é a região glútea, que tem 2 nervos importantes, que é o glúteo máximo, o glúteo superior e o glúteo inferior. Mas fora os nervos glúteos, vamos pensar na coxa em diante. Da coxa em diante eu tenho 3 nervos. Um primeiro nervo é o nervo femoral, que é responsável pela inervação de todo o compartimento anterior da coxa. Então, quando você pensa em pão sartório, quadríceps, tudo ali é nervo femoral, tá? Além de outros músculos pequenos, por exemplo, como o pectíneo, por exemplo, é femoral. Bom, quando eu penso, então, o segundo nervo que a gente vai comentar, é o nervo obturatório, tá? Que também, assim como o femoral, tem origem L2 e L4, e o obturatório ele tem a inervação dele distribuída no compartimento medial da coxa, no compartimento adutor. Então, você percebe que esses 2 nervos têm um agrupamento muito específico, com função muito específica, né? Se eu perco ali o femoral, eu perco quadríceps, basicamente. Eu perco extensão do joelho e eu perco também flexão do quadril. Se eu perco ali o nervo obturatório, eu perco um grupo muito específico, tá? Que é o grupo adutor. Esse adutor, todo adutor que a gente viu lá em coxa, tem inervação pelo nervo obturatório. Bom, o terceiro nervo que a gente vai falar é o nervo isquiático, né? O nervo isquiático, o Carlos já falou isso na primeira aula, bem falado isso aí, ele já começou até a falar alguma coisa da sua distribuição. Mas ele percebe bem que ele, desde a origem aqui, ele é formado com componentes posteriores e componente anterior, né? Dorsal e ventral. E esses componentes eles se unem desde cedo pelo mesmo bainha, pelo mesmo epineuro. Mas desde lá de cima eles são divididos dentro de uma mesma bainha, tá? São 2 nervos unidos num só. Então o nervo isquiático, ele já desde lá de cima, ele é formado então pelo nervo fibular comum, tá? E o nervo tibial. Quando chega próximo ali à região poplítea, né, a região do joelho, esses 2 nervos eles se dividem anatomicamente. O nervo tibial ele continua em direção à região poplítea e à perna, e o nervo fibular comum ele diverge, vai em direção à fíbula, onde ele depois vai ganhar o compartimento anterior e lateral da perna. Tá? Mais uma vez eu falo para vocês. Vamos tentar ver então o que cada um inerva. Tudo que você pensar de região anterior da coxa, femoral. Tudo que você pensar ali, tudo que você pensar em região adutora, é obturatório. Quando você pensa que tem região posterior da coxa, a gente vai lembrar que tudo é tibial do ciático, tá vendo? Do nervo isquiático, exceto uma cabeça aqui do bíceps, que é a cabeça curta. Isso tudo é tibial. Inclusive um adutor magno aqui, olha, que em parte é obturatório, mas em parte a gente sabe que tem uma origemzinha embriológica no compartimento extensor e ele deve essa inervação do nervo tibial. Bom, quando passa da região poplítea, esse nervo fibular longo, fibular comum, desculpa, e tibial chegam à perna. E aqui na perna, como eu falei para vocês, é muito importante a gente conhecer os 4 compartimentos faciais, tá? Porque isso facilita tudo. Pedro falou bastante sobre isso, falou que cada um tem um componente, né? A gente falou até, ele chamou a atenção da artéria fibular, que não é um componente específico ali do compartimento fibular, como às vezes a gente fica descrevendo, fala, né? Tende a pensar. Mas aqui eu tenho muito fácil de entender o que cada um participa. Vamos lá. Então, eu tenho 4 compartimentos da perna. Posterior, superficial e profundo, 2 posteriores, um medial e um lateral. Bom, o compartimento posterior, ele é todo inervado pelo nervo tibial. Então, ele está aqui, olha, em laranja, todo nervo tibial para todo o compartimento posterior, superficial e profundo. Então, se você pensar que é posterior, ali é
tibial, gastrocnêmio, plantar, poplíteo, sóleo, tibial posterior, flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, tudo é tibial. O nervo fibular longo, quando ele passa pelo colo da fíbula, ele se divide em dois nervos, um fibular profundo e um fibular superficial. Então ele passa no colo da fíbula, um fica superficial que corre na lateral da perna e o outro se aprofunda e vem para a região anterolateral da perna. Aqui está a divisão deles, olha. Fibular profundo e fibular superficial. O fibular superficial vai para o compartimento lateral da perna. E ele inerva o fibular longo e o fibular curto. O fibular profundo vai se subdividir, então, no compartimento anterior da perna, nos seus 4 componentes. Tibial anterior, extensor do hálux, longo dos dedos e fibular terceiro. Tá? Bom, depois ele segue para o pé. E aí, obviamente, no pé, o nosso fibular fica restrito ao dorso do pé, enquanto toda a região plantar do pé, é inervada pelo nervo tibial. Tá? Muito bem. Com isso a gente norteia bem a inervação do membro inferior. Você vê que fica bem mais fácil a gente entender. O que a gente tem que gravar aqui? O fibular não inerva quase nada na coxa, só um componente na coxa fibular aqui, olha. Cabeça curta do bíceps. Na perna, se eu dividir em 4 compartimentos, fica basicamente bem dividido. Todo o posterior para o tibial, o lateral fibular para o fibular superficial e o anterior para o fibular profundo. Quando eu olho para o pé, todo o dorso fibular, toda a região plantar tibial. Aqui mostra uma técnica de anestesia dessa região, para a gente lembrar um pouquinho o que é a inervação disso. Bom, na perna, a gente já falou um pouquinho na perna, falando no pé agora, como é que é a inervação superficial cutânea dessa região? Primeiro, em cinza aqui, olha, verde ou cinza, sei lá, tem um nervo que se distribui por toda essa região da perna e face dorsal do pé, que é o nervo fibular superficial. Ele inerva a parte muscular do compartimento lateral da perna, fibular longo e curto, depois ele chega a ser sensitivo em quase todo o dorso do pé. O fibular profundo, que inervou todo o compartimento anterior da perna, fica profundo aqui e emerge entre o primeiro e o segundo dedo, onde ele faz a inervação aqui das havaianas ali, ó, primeiro e segundo. Então, quando o cara tem lesão do fibular profundo, a gente tem que pesquisar exatamente essa área entre o primeiro e o segundo dedos para dizer que ele teve a perda do fibular profundo. Eu consigo documentar isso na parte sensitiva. Tá? Bom, aqui só a inervação deles. Bom, beleza, vou passar isso aqui, depois eu volto aqui e mostro para vocês aqui essa cirurgia que é bem legal. Aqui a gente tem no cadáver, aqui, olha, o túnel do tarso, levando aqui o nervo tibial, que vai levar toda a região plantar, né? Só quando chegar nessa região, o nervo tibial se divide em 2 ramos, nervo plantar medial e plantar lateral, né? Que vão inervar de forma ali diferente os músculos da região plantar, tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, não, vou deixar para a prática, até para o vídeo da prática a gente complementar isso. Mas isso aqui é para você ter uma ideia de que cada um tem uma responsabilidade. E é muito simples também. Se você for olhar bem aqui, o nervo plantar medial, ele tem a tendência a inervar as estruturas mediais do pé. O músculo, aquele compartimento que eu chamo de compartimento medial, é todo inervado por ele, e o flexor curto do hálux e o primeiro lumbrical. E o nervo plantar lateral vai inervar os outros todos, tá? Que é bastante coisa. Vou mostrar aqui o nervo tibial. Aqui já a divisão dele, aqui, olha, os seus ramos terminais, plantar medial, plantar lateral, nervo plantar medial, nervo plantar lateral. Os nervos são terminais do nervo tibial, né? Aí a divisão deles. Aqui no pé já se dividindo aqui, ó, plantar medial, plantar lateral, e a inervação deles é dada por esses 2 ramos, que são os últimos ramos ali que a gente vai dividir no pé, tá? Vai dividir em ramo sensitivo, ramos motores, como a gente viu, e é isso aí. Bom, aí nervo plantar medial, plantar lateral, né? Alguns ramos sensitivos aqui para a região do calcâneo e tudo mais. Temos uma imagem lá do anatômico também, nervo tibial e as suas subdivisões aqui, sensitivas e motores. Aqui é uma cirurgia igual que a gente mandei para o grupo de vocês, só que eu filmei, a liberação do nervo tibial no túnel do tarso, como a gente está vendo aqui, olha. Essa foto é meio antiga. Isso aqui mostrando que esse compartimento tem vasos sanguíneos importantes, estão ali
Essas varizes aqui são a causa da compressão desse paciente. Né? É isso. Bom, então aqui você vai ter uma ideia aqui, olha. A gente já falou da inervação do dorso do pé, sensitiva. Da região plantar eu tenho aqui, primeiro aqui o nervo azul, aqui o nervo safeno, que vai até o pé, né? Deixa eu mostrar isso. Aqui em vermelho o nervo sural, que é um ramo formado ali por componentes, ramo do nervo tibial e por ramo do nervo fibular. Então, esses dois componentes juntos formam um nervo chamado nervo sural, que é específico da borda lateral do pé. E em rosa aqui, laranja e verde também, o nervo tibial, que é o nervo da planta do pé, da região plantar. Beleza, vamos passar isso aí rapidinho. Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre o vaso para a gente não perder aqui o fio. Só que eu vou mostrar rapidamente esse caso aqui, porque é interessante a gente entender isso do ponto de vista clínico. Esse paciente aqui era um paciente que tinha o que a gente chama de pé caído. Ele teve um tiro na coxa e ele lesou a parte dos nervos componentes do fibular profundo. Leva o fibular profundo? O fibular profundo, ele inerva o compartimento anterior da perna. Tibial anterior, extensor do hálux, extensor dos dedos, fibular terceiro. A grande perda funcional desses pacientes é a perda, então, de extensão dos dedos e principalmente a dorsiflexão do pé, tá? Então, essa extensão dos dedos e dorsiflexão do pé, ela se dá, então, dá um quadro clínico que a gente chama de pé caído. E dá uma marcha que a gente atualmente chama de marcha escarvante, tá? Que é uma marcha que o paciente arrasta, você escavando ali o chão naquele ponto, tá? Você escavando ali, escarvando aquele espaço, tá? Então, é uma condição muito ruim, de difícil andar, né? Difícil caminhar, porque ele não tem a dorsiflexão, ele arrasta o pé no chão, ele cai com frequência, enfim, é uma marcha muito desabilitante. Então, essa cirurgia proposta é uma cirurgia de transferência do tendão, né? A gente pega aqui o tibial posterior, é um componente aqui medial do pé, aquele primeiro compartimentozinho aqui. Ele tem origem na perna, compartimento posterior profundo, e tem inserção no navicular. Eu solto ele aqui, tá vendo? Olha? Puxo ele para cá, passo ele para a lateral do pé. Olha lá, passando na lateral do pé, dá para ver melhor aqui, olha. Ele cruzou. Com esse cruzamento aqui, ele passa entre a fíbula e a tíbia na membrana interóssea, está do outro lado, na lateral do pé. E depois eu puxo a lateral do pé em direção aqui à sua fixação que eu vou fazer no cuneiforme lateral. Tá? Ali, olha. Tá? Vou fixar ele ali. E ele passa a ganhar a função de dorsiflexor. Então, deixo de ter o pé caído, o pé fica ativo, claro, com a diminuição de força, mas ele fica ativo. Em relação à dorsiflexão, o pé não cai mais. Né? Aqui o tendão fixado, com um parafusinho. Tá? A transferência é feita. Bom, essa transferência que é interessante dela é o seguinte, o paciente ele aqui está ativo já mexendo, é um vídeo sim, mas não vai rodar agora, que eu não atrelei o vídeo, mas é uma atividade motora interessante, porque é uma atividade que ela se faz com um comando diferente. O que eu quero dizer com isso? O cérebro ele vê músculo, ele não vê movimento. Tá? Então, se naquele momento que eu transferi o tendão, que era um inversor e flexor plantar, tibial posterior, né? Inversor e flexor plantar, e eu passo ele para o dorso do pé, ele passa a ser um dorsiflexor. Se eu simplesmente der um comando no meu cérebro para ele fazer dorsiflexão, esse tendão não vai, esse músculo não vai contrair, porque ele não enxerga isso como estímulo para ele, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para esse paciente fazer inversão e flexão plantar. É claro que eu treino isso antes, né? Até para o paciente poder entender o que é inversão, o que é flexão plantar. E nesse momento que eu peço para ele fazer inversão e dorsiflexão, inversão e flexão plantar, ele vai estar com os olhos vendados, fechados, e ele, nesse momento que eu pedi para ele fazer, olha, faz flexão plantar e inversão, ele vai estar fazendo dorsiflexão sem perceber, tá? No momento que ele consegue fazer isso com facilidade, eu peço para ele manter a contração ativa, eu tiro a venda para ele perceber que agora esse músculo tem uma outra função e o cérebro passa a entender esse músculo como um flexor dorsal, tá? Então, esse é um mecanismo de neuroadaptação interessante pra caramba, em que a gente fica, obviamente, muito atrelado à fisioterapia, a equipe tem que trabalhar em conjunto para poder essa cirurgia ter um resultado funcional que a gente imagina que ela deva ter, tá?
Bom, eu vou falar também um pouquinho sobre parte de irrigação. Isso aqui são só algumas cirurgiazinhas de ressecção de dedo, né, que a gente faz a amputação sem deixar um dedo aqui faltando. Essa criança foi uma criança que prendeu em rede, né, de alguma coisa de pula-pula, sabe o quê? E o dedo acabou fazendo uma lesão grave vascular e perdeu o dedo. A gente prefere amputar o raio também, até o metatarso, para não ter espaço entre os dedos. Fica esteticamente bem mais agradável do que se faltar um componente e não tem desvio de lateralização ou medialização dos dedos para deformar ali o antepé, né? Então essa ressecção de raio é mais interessante do que a ressecção de falange, amputação de dedo. E a deformidade aí por desequilíbrio da musculatura intrínseca do pé, extrínseca, né? Os dedos em martelo, dedo em garra, dedo em malho, né? São dedos, deformações por perda do balanço muscular entre flexores e extensores, tá? Aí o desequilíbrio muscular também. Nós vamos chamar atenção aqui para a parte então, vascular aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? Como eu não vou querer entrar em detalhes, porque a gente não teve, sem ter prática, fica mais chatinho, mas só para a gente ter uma ideia das regiões de cada artéria, né? Bom, essa imagem que a gente já viu na parte dos músculos intrínsecos é a vista dorsal do pé, né? E aqui é a vista plantar do pé. Basicamente, eu tenho duas fontes de irrigação no pé que a gente já viu na perna. A artéria fibular é uma artéria que ela não chega até ao pé. Né? Normalmente ela para no máximo no dorso do pé, pode dar até uma contribuição maior na região dorsal, mas é uma artéria que normalmente para ali no tornozelo ou no comecinho, na parte proximal do dorso do pé. Então a artéria fibular, ela passa a ter pouquíssimo ou não ter responsabilidade no pé. Então sobra no pé duas artérias. Uma artéria proveniente do compartimento anterior, que é a artéria tibial anterior, e uma artéria que vem do compartimento posterior da perna, que é a artéria tibial posterior. Tá? Então, a artéria tibial anterior, tibial posterior na planta do pé. A tibial anterior, ela, além de irrigar aqui o tornozelo, né, as regiões todas ali próximas aos maléolos, ela vai formar um arco dorsal do pé que vai irrigar os dedos aqui, olha, na região dorsal. Além disso, essa artéria aqui tibial anterior, ela vai também contribuir com a irrigação da planta do pé. Eu vou tentar agora dar nome aqui aos bois aqui para a gente conhecer um pouquinho essas artérias, tá? Depois a gente vai decorar quando a gente for isso para a prática. Mas só para vocês saberem aqui, a tibial anterior, a artéria tibial anterior, é uma artéria do compartimento anterior da perna. Quando ela passa pelos retináculos e chega ao dorso do pé, ela passa a se chamar artéria dorsal do pé, que antigamente era chamada de artéria pediosa, tá? Essa artéria dorsal do pé pediosa, ela é muito frequentemente aferido pulso nela, tá? É importante como avaliação de circulação terminal e é uma artéria que a gente vai perceber como sendo ali um elemento importante da região dorsal do pé. Então aqui eu tenho a artéria dorsal do pé, emitindo ramos aqui que a gente chama de ramos tarsais, artérias tarsais. Essa aqui é muito importante, uma artéria tarsal lateral, porque ela vai irrigar os ventes aqui musculares intrínsecos do pé, extensor curto dos dedos e do hálux. Depois ela segue, dorsal do pé, e ela termina bifurcando numa artéria que a gente chama de artéria arqueada, essa aqui, olha, artéria arqueada. Um ramo perfurante aqui, que vai para a região plantar e comunica com a região plantar, tá aquele aqui, olha, mais do lado. E artérias digitais aqui, olha, que vão para os dedos a partir ou daqui da primeira continuação do dorsal do pé ou a partir da artéria arqueada para o dorso dos dedos. Na região plantar, eu tenho a artéria tibial posterior, chegou aqui atrás, divide em duas artérias, plantar medial e plantar lateral. Se distribui superficial no pé e a plantar lateral, ela acaba se aprofundando, fazendo um arco plantar, tá vendo, olha? Que se liga à artéria arqueada que veio da dorsal do pé. Então, o que eu quero dizer com isso? Como na mão vocês viram, artéria radial, artéria ulnar, né? Lembra? Eu tenho duas artérias que fazem arcos no pé que se intercomunicam para irrigar e fazer ampla anastomose entre si, tá? Como eu falei, não vou ficar entrando muito detalhe no nome aqui, porque acho que a gente não agrega valor e acaba a gente perdendo interesse. Mas a gente vai fazer isso no vídeo da prática de vocês, tá? Bom, então era basicamente isso que eu queria dizer para a gente terminar aí a parte de pé e tornozelo, né? A gente vai tentar ser mais sucinto nessa parte aqui para não ficar muito pesado sem a prática, tá?
E é isso. Vamos abrir para perguntas aí. Eu sei que dúvidas vão ter, né? Bastante o objetivo hoje é falar da musculatura e da inervação e da irrigação do pé, né? E a gente vai depois aí ver na prática. Eu fiz um videozinho na prática, a gente vai estudar isso mostrando estruturas que a gente vai complementar bem o que a gente está falando aqui, tá? E é isso, galera. Vamos abrir para dúvidas aí. Eu vou desligar aqui a gravação.